Olá! Primeira aula de sistemas de equações. Espera-se que você tenha assistido às aulas de matrizes, porque o mecanismo para a solução de sistemas de equações é bem próximo do mecanismo utilizado para escalonamento de sistemas de matrizes. Quando eu fui calcular a inversa, eu resolvi alguns sistemas. Então, a intenção de resolver sistemas de equações não é só para encontrar a inversa de uma matriz. É para resolver qualquer tipo de situação-problema que envolva duas ou mais variáveis, ou duas ou mais incógnitas. Você fala, variáveis ou incógnitas? Depende. Porque se o seu sistema for determinado, aí é só incógnita. Agora, se o seu sistema for indeterminado, aí eu posso relacionar uma variável a outra, posso relacionar um x a um y e manter uma espécie de função. E aí eu tenho variáveis. Então toma cuidado, porque em um dado momento eu vou buscar incógnitas e no outro eu vou buscar variáveis. A grande diferença nisso é a dimensão da minha solução. Eu posso ter uma solução com um ponto só, posso ter uma solução com uma reta inteira, posso ter uma solução com um plano inteiro, eu posso ter solução de qualquer tipo. A ideia fundamental é que você entenda que sistemas de equações servem para relacionar algumas características, algumas equações, independente de quais elas sejam, e delegar a ela o mesmo valor de x, o mesmo valor de y, o mesmo valor de z. Essencialmente, os sistemas de equações não surgiram do tipo a origem dos sistemas, mas a primeira vez que você deve ter visto isso daqui deve ter sido lá na sexta ou sétima série, e a interpretação geométrica associada a um sistema de equações nada mais é do que, no caso de duas incógnitas só, ou duas variáveis, dependendo do que seja. A situação em que você queria descobrir posições relativas entre retas. Era a situação mais clássica. E aí você tinha lá uma reta 3x mais 2y igual a 7 e 5x menos y igual a 13, por exemplo. Só um comentário. Esse símbolo que é colocado aqui do lado, essa chave aqui, não é só para ficar bonitinho. Essa chave tem um significado. Você usa essa chave para dizer todas as informações que estiverem dentro dessa chave, tudo que tiver x dentro dessa chave tem o mesmo valor. Tudo que tiver y dentro dessa chave tem o mesmo valor. Então, para resolver alguma coisa como isso daqui, você vai desenvolvendo vários métodos. E aí, tem os métodos clássicos, o tal do isola e substitui. Nesse caso aqui, você tem o primeiro modo de resolver, que seria isolar uma dessas aqui e substituir na outra. Aqui está fácil fazer assim, 5x menos y igual a 13, passo 5x para lá, menos y é igual a 13 menos 5x, dá para multiplicar tudo por menos 1, y é igual a menos 13 mais 5x. Esse y, como eu tenho essas chaves aqui, eu estou indicando que o mesmo y que satisfaz a equação de baixo, que é esse cara aqui, é o y que satisfaz a equação de cima. Então, se ele satisfaz a equação de cima, 3x mais 2y é igual a 7. Então, 3x mais 2y é igual a 7. E no lugar desse y aqui, eu coloco o valor correspondente ao que eu acabei de encontrar. Eu vou manter lá um 3x mais 2y é menos 13 mais 5x. Isso daqui é igual a 7. Onde aparecia y nessa equação, eu substituí pelo valor correspondente à expressão que definia y em função de x. Aí é só resolver. 3x, 2 vezes menos 13, menos 26, 2 vezes 5x, 10x igual a 7. 10x mais 3x dá 13x, e eu posso passar esse 26 para cá.
7 mais 26, 33. Então, o seu x corresponde a 33 trezeavos. Bom, agora que você tem 33 trezeavos para x, você consegue encontrar a solução para y. Assim, desta forma. Lembre-se quem era o y. O y era menos 13 mais 5x. Então, o seu y é menos 13 mais 5 vezes o valor de x. O valor de x é 33 trezeavos. Troquei x pelo valor correspondente ao x na anterior. Y é igual a menos 13 mais 33 vezes 5 dá 165 trezeavos. E aí você poderia tirar o MMC e resolver aqui e chegaria a y igual, eu vou fazer direitinho, tá? 13 dividido por 1, 13 vezes 13, 169. 13 dividido por 13 dá 1 vezes 165, 165. Então, o seu y é menos 4 trezeavos. Dessa maneira, a solução do seu problema vai ser o valor de x, 33 trezeavos, e o valor de y, menos 4 trezeavos. Está aqui, então, o seu conjunto de solução. Qual é a função disso daqui, ou para que serve isso? Isso daqui serve em situações em que eu vá observar as duas funções isoladamente. Então, eu vou trabalhar com a primeira função lá. Eu tenho a função 3x mais 2y igual a 7, que posta em função de y gera 2y, em função de x, perdão, 7 menos 3x, que é equivalente a da função menos 3 meios de x mais 7 meios. Da mesma maneira, a outra nós já tínhamos isolado, era dada por y igual a 5x menos 13. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu tenho essa função de x aqui, que é decrescente porque o sinal do x é negativo. Então, eu tenho uma função decrescente aqui. Essa daqui corresponde à primeira equação. A outra equação tem uma reta crescente sendo caracterizada. Então, uma reta decrescente e uma reta crescente. Esse ponto aqui é o ponto de intersecção entre essa reta e essa. Se é o ponto de intersecção, é o ponto que eles têm em comum. Se eles têm em comum, é o ponto em que os y's valem a mesma coisa e os x valem a mesma coisa. Se os y's valem a mesma coisa e os x valem a mesma coisa nas duas equações, isso daqui é a solução do sistema. Então, nesse caso, esse daqui é o ponto 33 trezeavos e menos 4 trezeavos. É esse ponto aqui. Então, em especial, quando você ia resolver uma equação de primeiro grau, ou uma função de primeiro grau, ou duas, e queria saber a intersecção entre essas duas, necessariamente você precisava resolver um sistema de equações. Esse foi o primeiro modo de resolver. E o primeiro modo nunca é o melhor de se resolver. Na maioria das vezes, o primeiro modo é só para mostrar. E depois é que a gente vai ganhando um pouquinho mais com a assimilação de alguns conteúdos. Eu vou apagar o primeiro modo e eu volto com o segundo modo, rapidão. Bora lá, segundo modo agora é um modo, assim, tem outros modos, tem um método da comparação, tem método, mas esses dois são os eficientes. O segundo modo é de tentar entender que já que os x são iguais e os y são iguais, então que também eu consigo uma manipulação bem bonitinha. Vem cá um pouquinho. Pensa assim, ó. Se eu tivesse 7 igual a x, e se eu tivesse 11 igual a A, concorda que se eu fosse fazer x mais A, daria 18? Afinal de contas, o x vale 7 e o A vale 11. Ah, e se eu tivesse x mais 3 igual a y e 3x mais 9 igual a t? Você provavelmente vai concordar
que se eu fosse escrever y mais t, eu faria esse cara, que é o y, mais esse cara, daria 4x mais 12. O que está sendo feito? Eu somei os dois caras do lado de cá e a resposta era igual à soma dos dois caras do lado de lá. Eu somei os dois caras do lado de cá e a resposta era igual à soma dos dois caras do lado de lá. Então, se eu somar os dois caras de um lado, dá a mesma coisa que se eu somar os dois caras do outro. Então, a ideia é pensar, eu posso somar sem prejudicar o meu trabalho aqui. Se eu posso somar sem prejudicar meu trabalho, e eu estou falando de uma equação, então eu vou somar de uma maneira conveniente aqui. Só que aqui eu tenho um 2y, e se eu somar, não vai ajudar em nada. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer esse menos y aqui virar menos 2y, com uma finalidade simples. Quando eu tiver 2y e menos 2y, ao somar 7 e 13 e encontrar 20, esse 7 mais 13 é a mesma coisa que a soma desses caras aqui. Na verdade, não é nem o 13, porque vai mudar esse número. Mas vai ser a soma desses caras aqui. E a hora que eu somar o 2y com o menos 2y, me sobra só x. E eu já encontro o x direto. Então, a primeira sugestão é multiplicar a segunda equação por 2. Então, peguei aqui, vou multiplicar a segunda equação por 2. Assim, eu tenho 3x mais 2y igual a 7. E na outra, 10x menos 2y igual a 26. Quando você somar isso daqui, 3x mais 2y mais 10x menos 2y, o 2y e o menos 2y desaparecem. Sobram 13x igual a 33. Então, o seu x é 33 13avos. Da mesma forma que você tinha encontrado lá no anterior. Talvez você queira agora substituir o x lá e fazer conta. E você pode, caso você queira. Mas você acabou de aprender a achar o y, a achar o x, matando o y. O que te impede de achar o y matando o x? Nada te impede de matar o y, de achar o y matando o x. Então, tenta. Dessa vez, eu ainda vou dar uma colherzinha de chá e eu vou copiar de novo e te mostrar a operação. Mas você não precisa disso. Você poderia ir direto lá. 3x mais 2y igual a 7 e 5x menos y igual a 13. Aí o que acontece é que aqui eu queria que aparecesse um 2y e menos 2y. Eu queria isso. Só que agora eu quero que o 3x e o 5x fiquem de mesmo tamanho. Porque 2y e menos 2y eu consegui simplificar. Então, 3x e 5x eu tenho que dar um jeito de simplificar. Só que para o 3 virar 5 não é tão fácil. Para o 5 virar 3, menos ainda. Então, a ideia não é fazer o 5 virar 3 ou o 3 virar 5. A ideia fundamental é fazer os dois chegarem no mesmo lugar. E o método clássico para fazer os dois chegarem no mesmo lugar é pegar o coeficiente de cima e multiplicar embaixo. Pegar o coeficiente de baixo e multiplicar em cima. Dessa maneira, eu tenho 15x aqui e tenho 15x aqui. Aí você fala, tá, mas 15x e 15x, a hora que eu somar vai dar 30x. Então, em vez de multiplicar só por 5 ou só por 3, escolhe um para trocar o sinal. Qualquer um. Escolha um para trocar o sinal. Eu vou escolher o 5, só porque tem espaço aqui que cabe. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos, pronto. Sem pretensão nenhuma de mudar porque vai ficar mais bonito. Não é porque vai ficar mais bonito, é só porque tinha espaço. E aí você multiplicou ali. Multiplicou menos 5 vezes 3x, dá menos 15x. Menos 5 vezes 2y, menos 10y. E menos 5 vezes 7, menos 35. 3 vezes 5x, 15x. 3 vezes menos y, menos 3y, 3 vezes 13, 39. Somou.
Agora, menos 15x e mais 15x desaparecem, te sobram menos 13y e 4. Passo menos 13 dividindo, y é igual a menos 4 13avos. E da mesma maneira que o anterior, que já tem a solução aqui no quadro branco, você tem o mesmo problema, e se você tem o mesmo problema, você tem a mesma solução. 33 13avos para x e menos 4 13avos para y. Então essa é a maneira mais sensata de se resolver qualquer tipo de sistema de equações. Eu ainda vou mostrar para você mais um bem zoadão para você enxergar qual é a maldade do negócio. Mas deixa eu apagar isso daqui e daqui a pouquinho eu volto. Mais um exemplo então, só para a gente encerrar essa aula. Um exemplo também bobinho, só de ordem 2 aqui, bem de boas. Esse exemplo aqui fala a respeito de um sisteminha que tem e não tem nem como fazer o x virar x ali, ou um 2 para multiplicar ali e o y bater também, não rolou. Então aqui, só o segundo modo resolve. Aquele negócio de isolar uma letra e substituir, quem você isolaria aqui? Ah, eu quero isolar o x, beleza. Você ia ficar com 13 terços e menos 7 terços. Para substituir aqui, não ia ser a melhor coisa do mundo. Então, a técnica vai ser sempre a mesma. Você vai selecionar o coeficiente do de baixo e multiplicar em cima. Vai selecionar o coeficiente do de cima e multiplicar embaixo. Quem você quer achar primeiro? Você quer achar primeiro o y? Beleza. Se você quer achar primeiro o y, você tem que matar o x. Como é que eu mato o x? Pego o coeficiente do x, que é 5, e multiplico em cima. Pego o coeficiente do x em cima e multiplico embaixo. E aí, o resultado vai ser obtido assim. Mantenho o sistema. 5 vezes 3x, eu estou vendo que está com diferença de sinal, calma que eu já arrumo. 5 vezes 3x, 15x. 5 vezes 7y, 35y. 5 vezes 13, 65. 3 vezes 5x, 15x. 3 vezes 9y, 27y. 3 vezes 21, 63. É aqui que você vai decidir qual sinal você vai trocar. Porque até então, nós não trocamos sinal nenhum. Tem 15x e tem 15x. É nesse passo que você decide qual sinal você vai trocar. Na de cima eu tenho 35y. Na de baixo eu tenho 27y. Se eu quero que o resultado seja positivo, seria bacana que esse fosse negativo. Então, para que esse daqui seja negativo, eu tenho que trocar o sinal do 3. Não é aleatório. Pode ser, mas não é. Menos 3. Dessa forma, em cima eu mantenho os sinais e embaixo, menos 3 vezes 15x, vezes 5x menos 15x, menos 3 vezes 9y menos 27y e menos 3 vezes 21 menos 63. Somou, morreu, 8y é igual a 2, y é igual a 1/4. Aí vem a pergunta, agora que eu achei o y, eu substituo lá e encontro o x? Pensa o que aconteceria se você substituísse 1/4 aqui, ou 1/4 aqui. O que daria? Daria fração igual. Então a sugestão é, não, você não vai fazer isso. Você vai pegar outra cor e vai fazer outro sistema. Como? Aqui eu tenho 7 em cima e tenho 9 embaixo. Eu vou multiplicar a primeira por 9 e a segunda por 7. Só para não poluir o desenho, como é um dos primeiros, eu vou copiar de novo aqui. Sim, desenho, porque a gente está desenhando a resolução do exercício. É igual a 13 e 5x mais 9y igual a 21. Eu quero o x, então eu tenho que matar o y. Se eu tenho que matar o y, tem 7 em cima, multiplica de baixo por 7. Tem 9 embaixo, multiplica em cima por 9. E dessa forma, você chega a 9 vezes 3x, 27x, 9 vezes 7y, 63y, 9 vezes 13, 90 mais 27, 117.
E na de baixo, 7 vezes 5x, 35x. 7 vezes 9y dá 63. Opa! 63y. Ah, a gente está fazendo para matar o y. 63y. 7 vezes 21, 147. Agora eu vejo, o y vai morrer se eu trocar o sinal de alguém. Só que eu quero que sobre um x positivo. Então, se eu quero um x positivo, é conveniente que a de cima seja negativa. Então, a gente vai trocar o sinal na de cima. Na de cima, então, é menos 27x, menos 63y, menos 117. E na de baixo, mantém os sinais. Aqui daria 8x, morreu, 30. Então, seu x é igual a 15 quartos. E aí, não se esqueça que o seu conjunto solução deve aparecer na ordem em que foram citadas as incógnitas. Nesse caso aqui, 15 quartos e 1 quarto. Na próxima aula, a gente vai dar uma mudadinha nisso e vai perceber que nem todo sistema tem uma solução única, só que a gente ainda vai ficar travado em sistema de ordem 2. Ordem 2 é que só tem x e y, tá? Depois a gente evolui para a ordem 3. Sai daí não.